Graça e paz, irmãs, tudo bem? Aqui quem fala é Jéssica Borges. Estamos aqui no nosso último dia de devocional do nosso Pérolas. Espero que essa semana tenha sido bênção para cada uma de vocês. E hoje, irmãs, eu queria finalizar essa semana com vocês falando sobre um tema que essa frase em si é citada em muitos versículos da Bíblia, que é assim: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E eu lembro que faz um tempo, irmãs, que eu comecei a ler o Novo Testamento, né? E conforme a gente vai passando, muitas vezes Jesus inicia os sermões que ele dá dizendo isso: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Eu marquei alguns versículos aqui que vocês podem conferir na Bíblia depois, que tem Mateus 11:15, Mateus 13:9, tem Marcos 4:9, Marcos 4:23. Em Apocalipse, encontramos no 3:6, 3:13, 3:22. E em Apocalipse geralmente fala assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. E lendo esses versículos, irmãs, eu fico me questionando, né? Porque assim, você lê uma vez, aí você vê uma segunda, aí quando você vê de novo falando, e aí eu fiquei, por que cita tanto isso, né? Por que Jesus fala toda vez isso, geralmente antes de algum sermão dele, que ele sempre diz, né? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Por que ele dizia isso, né? E algumas vezes a gente encontra essa resposta na própria Bíblia, e aí eu quero ler com vocês aqui o versículo que se encontra em Mateus, no capítulo 15, do 10 e o 11, que diz assim: e convocando a multidão, Jesus disse: escutam e entendam. O que contamina a pessoa não é o que entra pela boca, mas o que sai da boca. Isto sim contamina a pessoa. E outro que eu queria ler com vocês, irmãs, se encontra em Provérbios, capítulo 13, versículo 3, que diz assim: quem vigia suas palavras conserva a sua vida, mas o que fala demais arruína a si mesmo. E em cima disso, irmãs, que eu li com vocês, nós vemos que Jesus, ele fala sobre a mente e nos instrui a ouvir mais e falar menos. Que nem eu falei, toda vez que Jesus vai dar um sermão ou ensinar ali, né, na época que ele esteve ali, ele falava: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Não quem tem boca para falar, fale. Né? Então, assim, é para você ouvir. Só ouvir, ficar atento, absorver aquilo que está falando, meditar em cima daquela palavra que está sendo dita. E muitas vezes na Bíblia a gente vê que quando fala da boca, quando a gente fala, é a boca que amaldiçoa, é a boca que fala algo que não deve ser dito, é ela que pode arruinar. Muitas vezes é a palavra que sai da nossa boca. Então, lógico, irmãs, né, que muitas vezes a nossa palavra também abençoa, ela também fala uma palavra de bem, ela também conforta o outro, claro, isso sem dúvida, mas é tudo com discernimento. Então, na Bíblia sempre fala que quando é para falar, é pra gente primeiro pensar no que vai dizer antes, né, e tudo que a gente sai da nossa boca, que seja através do Espírito Santo, que a gente não fale nada sem pensar, nada impulsivamente, porque a nossa palavra, muitas vezes ela pode amaldiçoar, machucar, ferir alguém. O muito falar também pode dar aos outros direito de falar da nossa própria vida. Às vezes a gente nem tá falando mal, não tá falando nada, às vezes a gente tá só contando coisas boas que acontecem na nossa vida, ou o que tá acontecendo no cotidiano, desabafando com alguém, enfim. E aí às vezes esse muito falar nosso dá propriedade às vezes pro outro ficar falando da nossa vida para outras pessoas, falando dos nossos planos, pode causar inveja. E um outro versículo que eu queria ler com vocês se encontra em Provérbios 17:28, que diz assim: até o insensato, quando se cala, é tido por sábio, se de boca fechada, passa por inteligente. Então, irmãs, muitas vezes a gente aprende aqui que o silêncio, ele é a melhor resposta. Porque as palavras, depois que elas são ditas, não tem como não dizer aquelas palavras, né? Apagar elas do tempo. Depois que a gente diz,
foi. E não tem como mais voltar atrás daquelas palavras que foram ditas. A gente pode até se desculpar, se retratar, mas pode ter certeza que aquela palavra que foi dita vai ficar ecoando, porque muitas vezes aquilo sai, por mais que é no calor da emoção. Às vezes não é realmente o que você está sentindo, mas na hora ali da raiva, do impulso, você acabou falando algo. E por mais que depois a outra pessoa te perdoa, pode ter certeza que aquilo vai ficar ali, sabe? Aquele fundinho. Porque não tem como voltar atrás depois que você fala algo. Então, queria dizer, irmãs, pra gente ficar atenta com quem a gente fala. Principalmente se a gente fala demais pra alguém, então a gente tem que ter confiança naquela pessoa. Principalmente saber se é uma pessoa ali que vai guardar aquilo pra ela, não vai ficar expondo a sua vida pra outros. Uma pessoa muitas vezes que tem uma vida ali comprometida com Deus. Até muitas vezes, irmãs, é que é difícil às vezes a gente acabar abrindo assim pra muitas pessoas, né? Mas é bom a gente procurar alguém que tenha um entendimento na palavra. Sei que é ruim abrir nossa vida, mas às vezes procurar um pastor, uma pastora, uma pessoa que esteja ali à frente da liderança de mulheres, se você for uma mulher. Alguém que esteja ali à frente, que você possa confiar que quando você falar, por mais que às vezes você não quer expor tudo, mas você sabe que dali vai vir um conselho que vem da palavra do Senhor, né? Então, que a gente possa vigiar mesmo e pra gente ficar atento, né? Com quem fala demais também pra nós. Porque quem muito fala pra gente, murmura muito, né? Às vezes até um familiar, muitas vezes a gente pode tomar a dor do outro. E assim a gente pode perder a razão, acabar tendo uma desavença com alguém da família. E até agora eu falando isso com vocês, irmãs, eu me recordei de uma parte que eu lembro que a minha mãe teve uma época que ela ficou meio que sem conversar com um tio meu, que é irmão dela. Eles ficaram um tempo assim meio, né, tiveram uma desavença e ficaram meio assim um com o outro, enfim. E eu lembro que uma vez estávamos lá na casa da minha avó, eu fui lá com a minha mãe, minha família, enfim, e meu tio apareceu lá também com os filhos dele. E eu lembro que os meus primos, filhos do meu tio, não cumprimentaram minha mãe, né, como se ela não estivesse ali. E eu falei normalmente com meu tio, cumprimentei ele, cumprimentei todos ali. E eu lembro que depois a minha mãe ainda me falou comigo, eu falei, nossa, você viu, eles não falaram comigo e você foi lá falar com seu tio, né? E eu falei pra ela, né, na época, que aquela desavença era uma coisa entre ela e ele. Uma coisa que já nem precisava ele estar naquela situação, sabe, de estar sem se falarem, que já podia ter se resolvido tranquilamente. E eu ainda que não ia tomar as dores dela e ainda ter desavença com um tio meu, com um primo meu, enfim, sabe? Então, queria mostrar isso pra vocês, irmãos, que eu acabei de falar aqui, que a gente fica atento às vezes com quem fala demais pra gente. É que eu falei, esse caso foi meio atípico, enfim, mas, assim, que nem eu tô falando, eu poderia ter ficado sem conversar com meu tio também. E aí eu poderia acabar tendo uma intriga com minha prima, com meu primo. E aí uma coisa ali que era minha mãe e meu tio, que era uma coisa tão simples que ele já podia ter resolvido, voltado a se falar, já ia virar alguma coisa entre meus primos com a minha mãe, eu com o meu tio, os meus primos com meus primos, e aí isso ia poder acabar aumentando e daqui a pouco a família toda ali tá sem se falar. Então que a gente possa ter essa compreensão. Que eu sei que sim, muitas vezes alguém vai desabafar com a gente, vai falar com a gente, que eu falei, é pra gente ficar atento. Não que a gente também não deve falar assim, ó, você tá falando aí, mas eu não quero saber não. Lógico que não, porque muitas vezes aquela pessoa vai buscar em você um conforto. Às vezes a pessoa vê em você aquilo que eu acabei de falar. Vê que você tá uma vida com Deus, que você pode dar uma palavra boa pra ela. E muitas vezes ela vai acabar desabafando com você. E não tô falando pra você não ouvir aquela pessoa. Mas como eu disse também, muitas vezes é sábio que a gente fique em silêncio. Muitas vezes a resposta é um silêncio. Que muitas vezes aquela pessoa quer mais se abrir. E talvez em algum momento oportuno, quando você não tiver algo para falar ali naquele momento, você ora, pede discernimento para Deus e dê um melhor conselho para aquela pessoa. Até isso que você pode responder. Pode falar, olha, eu tô aqui, estou te ouvindo, você pode falar, pode se abrir comigo, eu sempre vou estar aqui, mas nesse momento agora, eu não tenho uma palavra para te dar. Eu vou orar, vou pedir conselhos e te retorno com uma palavra, mas por enquanto
pode ter certeza que eu vou estar orando por você. E não fique mais, assim, botando lenha na fogueira. Nossa, é isso, e por que aquela pessoa fez isso? Sabe? Alimentando mais aquilo. Não faça isso, irmãs. Que nem eu falei, a palavra, depois que sai, não tem como dizer aquela, né? Voltar aquela palavra para dentro. Então, que nós possamos ter clareza e discernimento quando a gente vai falar algo para alguém. E eu vi uma vez, assim, em algum vídeo, dizendo assim: fale pouco de você, menos ainda dos outros, e fale mais de Deus. Então, irmãs, eu queria falar para você que vocês leiam esses versículos, que nem eu citei aqui alguns no começo, tem vários outros na Bíblia, que é: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, que a gente possa ouvir muito mais e dizer menos. E toda vez que a gente for falar, que não seja algo para causar intriga, para causar confusão, para causar desentendimento, porque isso Deus não gosta, Deus não ama, e nem a gente, irmãs. Quem que gosta de viver em algum lugar que esteja com briga, com confusão, fica um ambiente ruim, pesado, e ninguém gosta de estar num lugar assim. É sempre bom quando tudo está em harmonia, tudo está indo bem, um está bem com o outro. Então, que a gente não seja mais um que esteja ali colocando lenha na fogueira e causando algum tipo de intriga em ambientes. Que a gente seja cristãos sábios e que quando a gente ouvir ainda algo que esteja se dissipando ali, que você vê algo que está falando e que não é algo que vem de Deus e que está começando um burburinho, que às vezes começa com alguma coisa pequena e já está um negócio grande, já começa a vir até coisas que nem existem, né? Quando começa com alguma fala, já vai aumentando, e quando vê nem era aquilo nada, vira aquele telefone sem fio, né? Como a gente diz quando era criança. Então, que a gente já possa, quando estiver ouvindo algo assim, que a gente já possa cortar, né? Ser sábio para cortar e já explicar, entender a situação. E que nem eu falei, pedir orientação a Deus, ou alguém que, né, que às vezes a gente fala assim: nossa, aquela pessoa desabafou comigo, eu orei, mas eu ainda não tenho uma palavra. Então, que você possa pedir licença para outra pessoa, não para abrir a vida dela, mas falar se você pode pedir orientação com o outro para poder orientá-lo. Ou falar assim: olha, eu agora não tenho uma palavra para você mesmo, mas eu vou orar, que isso todo mundo pode fazer para a glória de Deus, né? A gente pode ter esse contato direto com ele, orar por ele, orar pelo outro. E falar se aquela pessoa, por assim, olha, eu tenho uma outra pessoa que pode estar falando com você, intercedendo por você, dando uma palavra que pode ser melhor do que um conselho que eu possa te dar. Porque agora eu não tenho um conselho, mas eu tenho alguém que possa te dar um conselho se você quiser falar. Que você não precisa abrir sua vida para aquela outra pessoa, mas que ela vai te ensinar ali na palavra. Né? Então, que a gente possa ser uma pessoa assim, irmãs. Como eu falei, que ouça mais e fale menos. Amém? Eu quero orar com as irmãs. Querido Deus, meu Pai, te agradeço e te louvo, Pai, por essa semana, por esse dia, pelo acordar e pelo respirar, Pai. Que são coisas tão básicas, né, tão simples do nosso dia a dia, que na verdade nem é tão simples, que tem tantas pessoas aí que não podem respirar com o próprio fôlego, Pai, que às vezes precisa ali respirar por algum aparelho, e é algo tão simples, tão do nosso cotidiano, e que a gente às vezes não dá valor. Mas agradeço, Pai, pelo fôlego de vida que o Senhor nos deu hoje, por cada respirar, pela nossa saúde, pelo alimento que o Senhor nos pôs essa semana, durante o dia de hoje. Agradeço, Pai, por o Senhor estar olhando por nós mesmos e cuidando. E pedir, Pai, por o Senhor, que o Senhor nos faça ouvir mais e falar menos. Que cada vez mais a gente possa ouvir e ter sabedoria mesmo, pedir sabedoria ao Senhor. Como sempre que eu falo nos meus devocionais, que o Senhor nos dá discernimento e sabedoria, Pai. Que é o que a gente precisa ali todo dia, porque para cada coisa que a gente for falar, não só para nós mesmos, mas para algum irmão, que a gente fale com propriedade sobre a palavra do Senhor e que seja com base no Senhor. E que o Senhor nos dê paz, calmaria, um coração tranquilo, bom, para que quando a gente tiver algum momento ali que esteja mais com as emoções à flor da pele, e que o Senhor dê essa calmaria, Pai, e cale a nossa boca, Senhor. Que o Espírito Santo venha e nos cale, e que nós só possamos abrir nossa boca quando for algo que realmente venha do Senhor. Porque também quando o Senhor nos dá uma orientação,
que a gente tem que dizer algo para alguém, nós também temos que falar. Então, que nós possamos ter realmente essa sabedoria, Pai, de que quando vem do Senhor, a gente deve sim falar. Mas quando não, e a gente não tiver ali no controle da nossa emoção, digamos assim, que nós possamos guardar aquele momento, refletir sobre aquilo e falar sobre aquilo depois, mas não causar intriga, alguma confusão, até mesmo com o esposo, com a esposa, com os nossos filhos. Porque muitas vezes, a maioria das vezes, eu acredito, Pai, que nós machucamos aquele que está mais perto de nós. Então, que o Senhor possa nos instruir, Pai, e nos ajudar a falar menos e ouvir mais, assim como o Senhor vem nos ensinando aqui na sua palavra. E eu queria te pedir, Pai, que está chegando essa semana, esse final de semana que é comemorado por muitos aí o Carnaval, que é a festa da carne, né? E que o Senhor possa estar com cada um de nós, que nós possamos aqui estar festejando a festa do Espírito, não da carne, né? Que possa ser um feriado, né? Que nós possamos estar ali com mais tempo com o Senhor, abstendo de toda essa festança da carne, das bebidas, dessas músicas, tudo que não vem de Ti, Pai. Que o Senhor possa nos afastar de tudo isso e que possa nos trazer mais perto do Senhor. Que o Senhor cuide e esteja com nós em todo o tempo, Pai. Nos dê um bom final de dia hoje e nos dê um bom final de semana, um bom início de semana e que nesse feriado nós possamos estar mais perto de Ti, ainda mais, Pai. E é o que eu te peço e agradeço em nome do Senhor Jesus, que o Senhor esteja com cada um de nós e nos ensine, Pai, a ouvir mais. É o que eu te peço e agradeço. Amém.